A gente precisa tomar muito cuidado com a maneira como nós lidamos com a inteligência emocional e como a gente vem cobrando inteligência emocional das pessoas, ou até ensinando sobre a inteligência emocional. Nós estamos caminhando para um mundo, para uma sociedade em que ser inteligente emocionalmente é não sentir. A gente está caminhando para um mundo em que ser inteligente emocionalmente é ser um androide, é ser um computador. A gente precisa de uma vez por todas, e o objetivo desse vídeo, os objetivos desse vídeo na verdade são dois. O primeiro, desmistificar a ideia de que ser inteligente emocionalmente é não sentir. Então se você sente raiva, sente medo, sente vergonha, sente tristeza, sente ciúme, bem-vindo ao mundo real, você é um ser humano, e eu vou falar sobre isso depois. E também a gente precisa entender que, apesar de sentir, eu não posso justificar o meu comportamento por causa daquilo que eu sinto. Então, eu vou conversar basicamente sobre esses dois temas no vídeo de hoje. Eu quero que vocês entendam e escutem com toda a atenção, porque se esse vídeo for bem... se vocês prestarem muita atenção nesse vídeo, eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Pode ajudar vocês a tomar melhores decisões, a fazer as coisas de uma maneira que te dê mais orgulho. Porque quando falta inteligência emocional, a primeira coisa que vai embora é o orgulho, né? Quando a gente responde alguém como não deveria no trânsito, quando a gente responde aquele tio chato, agora que tá chegando as épocas da eleição, que não compactua com o meu voto, eu vou lá e xingo esse tio. A gente precisa prestar atenção que a inteligência emocional ela te livra de problemas e a gente precisa de fato falar melhor sobre ela. Então, o primeiro tema que eu quero debater com vocês hoje, que eu quero conversar com vocês hoje, é basicamente: inteligência emocional não é não sentir. Inteligência emocional não é deixar de ter emoções. Mas a pessoa inteligente emocionalmente não deixa com que essas emoções governem os seus comportamentos. Vamos lá. Vou pegar um exemplo muito claro. Quando alguém te tranca no trânsito, corta a tua frente no trânsito, todos nós, eu acho que é do ser humano, sentir raiva. Todos nós vamos sentir raiva. Todos nós vamos querer xingar essa pessoa, principalmente se ela te corta, abaixa o vidro e começa a te xingar. A gente tem duas opções nesse momento. A primeira, ceder aquele momento, aquele impulso de xingar outra pessoa, descer do carro, entrar no bate-boca e tornar esse problema muito maior do que é por si só. Ou a gente pode controlar essa raiva, deixar seguir, ir embora com aquela sensação de que aquela pessoa merecia a sua resposta, mas você entende que o teu comportamento mais adequado nesse momento é de fato fazer outra coisa, é de fato ir para o seu trabalho, não se atrasar para a reunião, não transformar aquele problema em um problema muito maior. Se eu pudesse conceituar a inteligência emocional, seria não transformar um problema em algo muito pior do que ele é. É ser adequado referente às situações. Quer outro exemplo? Eu falei agora do tio, né? Imagina que você está em um churrasco num domingo com a família, reunido toda a família, e você tem aquele tio que tem uma opinião política muito diferente da sua. E ele começa a falar sobre a opinião política dele de maneira desajustada, xingando o outro lado, xingando quem não pensa diferente. Nesse momento, você acredita que tem toda a razão em entrar para o embate com esse tio, mas você tem duas opções. A primeira, você vai para o embate, você de fato xinga o candidato dele, você explica por que o seu lado, e na sua cabeça você tem total razão de explicar o porquê o seu lado é melhor, você entra no embate, estraga o final de semana inteiro, o domingo inteiro da família, porque você discutiu com aquele tio. O segundo momento é, você discorda do tio, você não tem vontade nenhuma de concordar com ele, você na verdade está com raiva dentro de ti, porque cara, como é que pode existir uma pessoa que pensa dessa maneira? Isso passa pela sua cabeça e passa pela cabeça de todo mundo. Mas você escolhe zelar pela paz do teu ambiente familiar e não vai para o embate com esse tio. Uma decisão é de uma pessoa madura, a outra mostra uma pessoa que não consegue controlar os seus impulsos e não consegue ter bons comportamentos apesar de ter sentimentos ou emoções não tão boas. Percebe a diferença? A pessoa inteligente emocionalmente é óbvio que ela sente raiva, é óbvio que ela sente inveja, é óbvio que ela sente ciúme, mas ela tem uma questão principal, que é: o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo nesse momento? Qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é de fato estragar o almoço de domingo da minha família só porque eu quero ter razão, só porque eu quero ter a última palavra? Quantas discussões não se tornaram maiores porque as pessoas querem ter a última palavra, as pessoas querem sair por cima? Quantos relacionamentos não terminam porque as pessoas querem ser orgulhosas a ponto de ter saído com razão?
Tudo bem, o relacionamento pode terminar, mas se eu sair por cima, se eu sair tendo razão, eu tô satisfeito. Até quando a gente vai caminhar para isso a ponto de que a gente é governado por aquilo que nós sentimos? Entenda, inteligência emocional não é ir contra a biologia. Inteligência emocional não é ir contra a fisiologia. Inteligência emocional não é te privar de sentir medo, raiva, ciúme, todas as sensações, ansiedade, todas as emoções, sentimentos negativos que existem. Inteligência emocional é eu aprender a me controlar com relação aos comportamentos que eu tenho. O que eu percebo é que existem pessoas também que justificam os comportamentos dela conforme elas estão se sentindo naquele momento. Ah, eu xinguei ele porque eu tava com raiva. Ah, eu procrastinei porque eu tava triste. Eu não fui na academia porque eu tô com ciúme. Eu comi besteira porque eu tô triste, porque eu tô com raiva, porque eu tô frustrado. Percebe que para justificar comportamentos nós utilizamos as nossas emoções? As pessoas inteligentes emocionalmente, elas são menos suscetíveis a fazer isso. Elas sentem medo, elas sentem raiva, elas sentem inveja, mas elas têm um maior controle comportamental, uma ferramenta, um arsenal de ferramentas maior para lidar com essas emoções, com esses sentimentos, para que esses sentimentos não, de fato, prejudiquem o comportamento delas. Porque a inteligência emocional não é não sentir. Inteligência emocional é escolher a melhor reação frente àquilo que eu sinto. Anote essa frase. Inteligência emocional não é não sentir. Inteligência emocional é escolher a melhor reação frente àquilo que eu sinto. Peguei algumas anotações do que eu não posso esquecer de falar para vocês hoje, porque eu vou falando, vou indo para vários assuntos, eu preciso voltar sempre para o tema principal. E tem algumas coisas muito legais aqui que eu também quero desmistificar, que é a gente não tem uma só maneira ou uma só ferramenta de controlar a ansiedade. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Ah, o manual anti-ansiedade, a ferramenta que alivia a sua raiva, a ferramenta que alivia a sua ansiedade, a ferramenta que alivia o seu ciúme. Gente, todas as vezes aqui na internet que vocês perceberem que existem pessoas que querem dar respostas simples para problemas complexos, tomem muito cuidado. Não existe cura para ansiedade, não existe cura para raiva, não existe cura para ciúme, não existe nenhuma ferramenta que vai te privar de sentir emoções humanas, mas existem maneiras e estratégias, sim, que você pode controlar a maneira como você reage àquilo. Porque, presta atenção, às vezes, não ter uma emoção negativa significa um desajuste. Como é que você vai exigir que uma pessoa não fique triste ou não sinta o luto quando ela perde um ente querido? Aí essa pessoa fala, nossa, eu não sou inteligente emocionalmente, eu tô me sentindo triste porque eu perdi um pai, uma mãe, um amigo, um irmão. Como é que você vai exigir que essa pessoa não sinta tristeza quando naquele momento o contexto em que ela está vivendo, entre aspas, exige que ela se sinta triste? É natural, é humano que ela se sinta triste. Vocês percebem como inteligência emocional é muito mais a maneira como nós nos percebemos anteriormente e depois a maneira como nós reagimos ou a maneira como nós governamos os nossos comportamentos com base naquilo que a gente sente. Então tem mais dois temas principais que eu quero desmistificar aqui para vocês hoje, eu até anotei sobre isso também. Às vezes, eu falo muito sobre comportamentos imaturos de quem não possui inteligência emocional. Mas existe o caso também de pessoas que, por não terem inteligência emocional, elas fogem de comportamentos que elas sabem que elas deveriam ter. Presta atenção. Falar em público é um medo, inclusive, maior do que o medo da morte. Tá? Existem estudos que mostram que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Tamanho ansiedade, tamanho pânico que elas têm de estar ou de falhar na frente de milhares de pessoas ou de muitas pessoas, inclusive até de 10 pessoas, tem pessoas que têm muito medo de falhar na frente delas. A grande questão é, medo de falar em público não é algo que você controla. Ponto. Frio na barriga antes de dar uma palestra não é algo que você controla. A grande questão é o que você vai fazer com isso. As pessoas que de fato têm uma inteligência emocional superior, um controle dos comportamentos superior, elas se submetem a algo chamado de não é microefeito a palavra, mas elas se colocam em momentos
é uma terapia da exposição, essa é a palavra que eu queria falar. Elas se colocam em microexposições daquele medo. Isso é uma maneira de ser inteligente emocionalmente a ponto de eu me exponho ao problema mesmo tendo medo. Ou seja, o medo está presente nas duas pessoas. A pessoa que não é inteligente emocionalmente, ela se deixa sucumbir pelo medo e aí ela não sai daquela zona de conforto que ela está, ela deixa de apresentar um trabalho que pode fazer com que ela seja promovida, ou que ela pode fazer com que ela ganhe uma bolsa em alguma universidade que ela gosta, ou deixa de ir num encontro com uma pessoa que ela sabe que, enfim, que ela gosta muito, mas ela tem medo de desagradar aquela pessoa, ou seja, ela deixa que o medo impeça ela de fazer aquilo que ela sabe que é certo. E também existe a outra pessoa que também tem medo, que também não dormiu bem na noite anterior, que também tem um frio na barriga, mas ela escolhe enfrentar aquilo porque ela sabe que o futuro, a recompensa por aquele comportamento é importante para ela. Entende como a inteligência emocional não é tirar o medo? A gente acha que os grandes atletas, os atletas de alta performance, por exemplo, antes de entrarem em uma final, eles não sentem medo. Eles não sentem frio na barriga, eles não têm medo de errar. É óbvio que eles têm medo de errar. A questão é como eles reagem naqueles momentos. A pessoa que tem inteligência emocional, ela controla ou tenta controlar, ou ela tem uma capacidade maior de controlar os seus comportamentos, mesmo quando suas emoções dizem para não fazer. A questão é, e aí entra o efeito cumulativo de ser uma pessoa inteligente emocionalmente. Sabe o que acontece com a pessoa que fez a palestra, que enfrentou o medo? Na próxima palestra que ela for fazer, o medo vai ser menor. Ou o medo pode até ser grande também, mas ela vai estar ela já acumulou uma vitória que vai fazer com que ela enfrente aquilo de coração, de peito mais aberto, melhor dizendo, porque ela foi enfrentando aquele medo. É a teoria, a terapia da exposição, né, que os psicólogos também utilizam muitas vezes. Por exemplo, eu tenho medo de aranha, a primeira coisa que eu faço é vejo uma aranha dentro de uma caixa, né, de um cubo. E aí eu vejo essa aranha, eu sinto medo, começo a me arrepiar, mas ela tá longe, ela tá dentro de uma caixa longe de mim. É uma terapia da exposição com uma exposição menor. No outro dia, depois que eu enfrento aquilo, eu fiquei com medo, meu coração arrepiou, fiquei arrepiado, fiquei com medo, não foi uma sensação agradável. E não tem que ser agradável, né? No outro dia, eu vejo, chego mais perto dessa aranha. Essa aranha talvez esteja na teia, longe de mim, mas na teia e fora da caixa. Ou seja, o medo aumentou, porque essa aranha está livre. No outro dia, eu posso chegar um pouquinho mais perto dessa aranha e assim por diante. O que eu quero dizer para vocês é que medo todos nós vamos sentir. A questão é o que nós vamos fazer com esse medo. E outra coisa fundamental que eu também anotei para falar com vocês é que existe uma pergunta que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer uma pergunta quando nós sentirmos que as nossas emoções estão controlando os nossos comportamentos. Você vai viver isso, tá? E eu usei o exemplo do tio num churrasco de domingo porque você vai conviver com familiares que têm opiniões políticas diferentes da sua. Ou pelo menos grande parte das pessoas vai conviver ou com amigos familiares, vai conviver socialmente com pessoas que têm opiniões políticas diferentes da sua. A questão é, você tem duas opções. Você vai entrar no embate político que não vai convencer ninguém, ou você pode acreditar que você é um herói nacional e você vai debater e ganhar de todo mundo no debate, brigar com todo mundo e aí fazer com que o seu político ganhe. Tudo bem, você pode acreditar, isso não é a maneira como eu acredito, pelo menos não para nós mortais. Ou você pode respirar fundo, tomar uma melhor decisão, ver se aquilo de fato combina com seus valores. Você quer deixar de ser amigo de uma pessoa pela opinião política dela? Quer mesmo deixar de ser amigo de uma pessoa pela opinião política dela? Você quer mesmo deixar de ter uma boa relação com seus familiares, com seu tio, que tem uma opinião política completamente diferente de ti, mas você sabe que ele é uma boa pessoa? Você quer mesmo deixar de ter uma relação saudável com ele por causa das eleições? Quantas famílias foram separadas por opiniões políticas divergentes? Família que o orgulho fala mais alto, família que a vontade de ter razão fala mais alto e que tem inteligência emocional acaba sendo escanteada. Inteligência emocional não é não sentir raiva, de novo. Inteligência emocional não é não querer debater, porque muitas vezes você vai querer esfregar na cara da outra pessoa que você tem razão. O meu comportamento agora estará de acordo com os meus valores? Se eu fizer isso, eu vou ter o orgulho do meu comportamento? Eu vou sentir orgulho de ter feito isso? Eu vou sentir orgulho realmente de ter tomado essa decisão?
É a mesma coisa do exemplo que eu sempre dou do carro. Você está com teu filho no teu lado no carro, alguém corta a sua frente e desce do carro para brigar contigo. Você pode descer do carro, brigar com essa pessoa, traumatizar o seu filho, e isso é uma cena que o filho dele nunca mais vai esquecer, em que o papai brigou na rua. Ou você pode, tudo bem, não é ficar feliz, tudo bem, não é mandar beijo para outra pessoa, você pode responder de maneira firme, mas de maneira educada, de forma que o seu filho não seja traumatizado e você não crie um problema muito maior do que propriamente alguém cortar a sua frente no trânsito. Ser inteligente emocionalmente, portanto, é entender que eu vou continuar tendo todas as emoções que são inerentes aos seres humanos. Ser inteligente emocionalmente não é não ter dias ruins, é não deixar com que os dias ruins ditem o teu comportamento e não abrir mão daquilo que você sabe que vai te fazer bem. Espero que esse vídeo tenha tornado um pouco mais claro a maneira como eu entendo a inteligência emocional e tenha também tornado mais claro esse conceito fundamental que muitas vezes vem sendo perdido, né? Quanto mais gente fala sobre inteligência emocional, mais os conceitos vão se difundindo e, na minha visão, existem muitas pessoas que estão levando a inteligência emocional ou para o lado do automatismo, que eu sou inteligente emocional quando eu não sinto, ou para o lado do eu nasci com esse comportamento, então eu preciso permanecer com ele até o fim da minha vida. Eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa verdadeira. Toda pessoa inconveniente acha que é uma pessoa verdadeira, né? Vocês já notaram isso? Mas enfim, ser inteligente emocionalmente é ter comportamentos adequados, mesmo quando as nossas emoções dizem para nós fazermos coisas diferentes. Você não é as suas emoções, mas você controla os seus comportamentos. Você sempre tem um espaço, que é a última liberdade humana que o Viktor Frankl cunhou esse termo, que é o espaço entre o estímulo e a resposta, o espaço entre a vontade que você tem de fazer algo e se de fato você vai fazer aquilo porque conversa com quem você é. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e mandar esse vídeo para as pessoas que podem aprender bastante sobre inteligência emocional e podem de fato entender um olhar um pouco mais sóbrio sobre o tema. Até a próxima.